o que é uma petição inicial. O meu processo está concluído. O que isso significa? O que é citação? O que é contestação? O que é impugnação à contestação? E o que é sentença? O que é trânsito em julgado? E o que é recurso? E é cumprimento de sentença? Como é que funciona essa fase no processo? É igual, tanto no juizado especial quanto na vara? É igual o cumprimento de sentença em ambos os lugares? Se você quer saber as respostas para essas perguntas e outras coisas inerentes a esses assuntos, esse é o vídeo para você. Então fica até o final para você não ficar com nenhuma dúvida sobre nenhum desses assuntos. Eu sou a Marli, sejam bem-vindos ao canal. Eu espero que vocês gostem do canal, que tem mais de 400 vídeos aqui para vocês. E vamos ao que interessa. A petição inicial é quando o advogado leva para o juiz o problema que você levou para o seu advogado. Ou seja, você tem um problema que precisa ser resolvido, você vai procurar um advogado ou uma advogada e vai mostrar o problema que você está tendo, vai explicar para ele todos os problemas que está acontecendo no seu processo. O seu advogado ou a sua advogada vai levar para o juiz e contar para ele certinho tudo o que aconteceu no processo. Se é dano moral, se é alguma questão trabalhista, uma questão de direito do consumidor, ele vai informar para o juiz qual é o problema e vai buscar uma solução para você. A petição inicial é uma carta detalhada, então ela tem que ser direcionada para a pessoa certa, para o juiz certo. É por meio da petição inicial que tudo se inicia. Ela precisa ter endereçamento, ter a qualificação das partes para poder encontrar as partes caso seja necessário. Como agora os processos são em grande maioria virtuais, então precisa ter o e-mail, o telefone e a informação de que as partes, todas as partes que estão até ali envolvidas na petição inicial, estão cientes que o processo é 100% digital. Então a qualificação para quem é advogado, eu vou deixar um modelinho aqui embaixo, que agora a gente quer atingir os advogados também, os advogados iniciantes. Então quem é advogado iniciante, vou deixar aqui na descrição do vídeo um modelo de petição inicial, bem simples. O meu processo está concluído. O que isso significa? Existem 4 formas de conclusão. A conclusão para despacho, a conclusão para decisão, a conclusão para sentença, a conclusão para julgamento. Mas num resumo bem geral, conclusão é quando o processo está com o juiz. O processo está na mesa do juiz. Antigamente era na mesa, mas agora como os processos são virtuais, agora quer dizer que está no sistema para que o juiz possa proferir uma decisão, uma sentença, um acordo. Nestes casos, significa que o processo está sob a responsabilidade do juiz. Quando o processo está concluído para despacho, é para uma decisão simples. Significa que o processo está com o juiz para ele dar um despacho intermediário, para ele dar uma decisão bem pequenininha, como, por exemplo, determinar para a secretaria que retifique algum ato, determinar que a secretaria cite o requerido para ele vir participar do processo. O que é citação? Citação, quando o juiz fala para os serventuários da justiça, intima lá o requerido para ele vir aqui falar o que está acontecendo, que problema que é esse, que situação é essa que precisa ser resolvida. É quando ele vai intimar a outra parte e falar assim, vem aqui requerido, para você dizer para nós o que você fez de errado, ou se você realmente fez alguma coisa de errado, ou se o que a outra parte está dizendo não é bem assim. Então é quando o juiz chama a outra parte que está sendo acusada para vir participar do processo. Isso é citação. E agora a contestação é quando a outra parte vem e apresenta a sua defesa. Ele vai apresentar contestação. Também pode apresentar a reconvenção, mas hoje o foco daqui é somente a contestação. A contestação é quando o requerido vai falar assim, poxa vida, eu vacilei. Errei mesmo, vamos tentar aí fazer um acordo, vamos negociar isso aí, vamos ver um caminho. Ou então ele pode dizer assim, cara, não fiz isso não fiz isso, não me acusa disso porque isso não é minha responsabilidade, tá vendo? Pode ter várias possibilidades. O requerido pode vir e falar, no processo ele vai escrever tudo aquilo que ele entende que é certo e é por meio da contestação que ele vai fazer a sua defesa no processo. Agora, o que é impugnação à contestação? A impugnação à contestação acontece quando o requerido já apresentou a contestação
citação, e aí o autor é chamado do processo, vem aqui ver o que o requerido falou. Olha aqui se tá tudo certo o que ele diz. Aí a gente vai apresentar, nós autores vamos apresentar a impugnação à contestação. Lá na impugnação a gente vai ver todos os pontos que o requerido falou. Ele falou uma mentira, se ele juntou algum documento que não era bem aquilo que estava dizendo. Tem banco, por exemplo, que junta uns contratos que não foi a gente que assinou. É neste momento que a gente vai lá e fala assim, ops, essa assinatura aí não é do meu cliente. Então, tira essa assinatura aqui, vamos fazer perícia desse documento, porque essa assinatura, ó, não é do meu cliente. Tudo isso é alegado na impugnação à contestação. Você viu como esses 3 itens são de extrema importância para o processo? A citação, quando chama o requerido para vir fazer parte do processo. A contestação, quando o requerido fala, ops, eu não fiz isso, ou eu fiz isso. E a impugnação, a contestação, quando a outra parte vem analisar o que foi juntado no processo e o que ela pode alegar contra aquilo que foi juntado no processo. Agora o processo está concluído para a sentença. Quando o processo está concluído para a sentença, significa que o juiz já analisou todas as provas, que já teve audiência, se teve que ter audiência, já teve perícia, se teve que ter perícia. Então, quando está aparecendo lá no seu processo escrito concluso para a sentença, significa que já findaram todos os trâmites processuais. Audiência, perícia, contestação, impugnação, citação, tudo já aconteceu dentro do processo. Pode converter, doutora? Quando está concluso para a sentença, ele pode não proferir a sentença? Pode, ele pode converter a conclusão em diligência. Faltou alguma coisa? Ele quis pensar melhor. Ele falou, não, eu preciso analisar essa questão melhor. Eu preciso ver se isso aqui é dessa forma mesmo. Se é assim que vai funcionar. Não converteu em diligência, ele tá certinho, que tá tudo bem, tá tudo certo. Ele vai proferir a sentença. E da sentença, cabe recurso. Cabe recurso inominado se estiver no juizado especial e cabe apelação se o processo estiver em uma vara. Que é sentença. Gente, sentença é quando o juiz bate o martelinho dele. O doutor Gonçalo não gosta que eu fale que o juiz bate o martelinho, porque aqui no Brasil, normalmente, o juiz não usa martelinho. Mas é quando o juiz fala assim, ó, é isso aqui, acabou. Da sentença, ele vai conceder um direito ou negar um direito. É quando o juiz fala, você tem direito a isso e a isso, o cálculo vai ser feito dessa forma e é assim que vai funcionar. E da sentença, cabe recurso. Se tiver no juizado especial, o recurso cabível é o recurso inominado. Se o processo estiver na vara, o recurso cabível é a apelação. O prazo para o recurso inominado são 10 dias. O prazo para a apelação são 15 dias. O processo tem a primeira sentença, que é a sentença do processo de conhecimento, da fase que o juiz está tendo conhecimento do que aconteceu, quando os fatos são levados para ele. O juiz tem que entender bem o problema para ele poder sentenciar. Para ele sentenciar, o processo tem que ter passado por todas essas fases antes do juiz bater o martelo dele e falar que se tem ou não tem direito. Mas e aí, doutora? Da sentença do juiz, ele falou, tá falado, eu não posso reclamar? Não tem um lugar que eu possa reclamar? Tem sim. E você vai reclamar por meio do recurso. Ai, meu Deus, doutora, o que é recurso? É um caminho que você vai seguir para buscar reclamar. Seja para o próprio juiz, por meio dos embargos de declaração, que é um tipo de recurso. Não é bem um recurso, mas é um tipo de recurso. Tá, não vamos complicar a vida de vocês. Então, você pode reclamar por meio de embargos de declaração para o próprio juiz. Alguém fala assim, opa, não concordo com o que o juiz sentenciou. Ele foi omisso, ele foi contraditório, ele foi obscuro ou teve um erro material, as partes podem embargar. Então você pode reclamar por meio de embargo de declaração para o próprio juiz. Não tem quando você fala assim para sua mãe, ô mãe, posso ir ali no vizinho brincar? Pode. Você deixou ir brincar ali no vizinho?
A mãe olha pra ele e fala assim: não, você não vai. Vai ficar em casa, vai fazer bagunça, eu não vou lá. Não, 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 não vai. É a sentença. A mãe falou: não vai. Aí você vai falar pra ela assim: mãe, mas eu vou me comportar. Não vou fazer bagunça. Vou ficar quietinho lá. Eu vou brincar um pouquinho lá no quintal mesmo. Nem vou entrar, não vou fazer bagunça na casa da vizinha. Então tá. Então você vai. Mas se você fizer bagunça, da próxima vez você não vai mais brincar lá. Ou seja, acatou os embargos. Acontece a mesma forma na sentença com o juiz. Teve a sentença, o juiz falou: é isso, ponto. Aí você fala assim: ô senhor juiz, ô excelência, não faz isso. Eu tinha direito. Ele: olha aqui, olha isso aqui, doutor. Por favor, reconsidera. O senhor foi omisso aqui nesse ponto. O senhor foi contraditório, porque o senhor falou isso aqui no começo e isso aqui no final. Por favor, excelência, reconsidera. Nesses casos vão caber embargo de declaração quando houver omissão, quando ele não falou alguma coisa que ele deveria ter falado, quando há contradição, quando ele disse uma coisa em cima, mas embaixo ele disse outra. No processo tem uma coisa, mas ali ele tem outra, por contradição ou por obscuridade. Obscuridade, ele começou, aí ficou meio nebuloso, não ficou bem compreensivo aquilo que ele falou, ficou meio assim. Aí você fala assim: vou ter que embargar por obscuridade, ou seja, vou ter que pedir o juiz reconsiderar aquilo ali porque ficou meio obscuro tudo isso no processo. Então, vai caber nesses 3 casos. Cabe também quando o juiz cometeu um errinho. Teve um errinho ali no processo. Tipo, teve algum erro material. Não era isso que era para estar escrito, ou não era esse valor que era para estar. Então, também cabe por conta de erro material. Esse é o mais simples. Normalmente, o juiz reconsidera e arruma aquele errinho material ali. Então, tem os embargos de declaração contra a sentença quando você não concorda com algo. Mas e aí? Ele falou: não, você tá errado, eu tô certo, e você tá errado. Você que reclame lá pra quem você quiser reclamar, porque aqui comigo não vai dar certo. Mesma coisa quando acontece com a mãe. Você não vai, ponto, acabou, não quero discutir, não pede, não reclama. Acabou, pra quem que você recorre? Pro pai. Você pode recorrer pro pai. Você pode tentar pedir pro pai, quem sabe ele reconsidera, né? Ele fala assim: não, vai. Então é assim, teve a sentença. Se você embargou, o juiz não acatou os embargos, você pode recorrer aí para o ente superior. Se o seu processo estiver no juizado especial da Fazenda, o recurso cabível será o recurso nominado e ele vai para a turma recursal. Agora, se o seu processo estiver na vara, ele vai para o Tribunal de Justiça. Seja para o Tribunal de Justiça, seja para o TRF, seja para o TRT. Então vai para o Tribunal Superior. Cada um desses que eu falei aqui tem um nome de recurso. Tem a apelação, no caso, quando é TRF e quando é TJ, cada um vai ter uma nomenclatura. Não reconsiderou por meio dos embargos de declaração, você vai ter que interpor um recurso nominado ou um recurso de apelação, que daí é para os chefões aí em cima, para os desembargadores ou para os juízes da turma recursal. E neste caso, aí você está reclamando para eles e eles podem reconsiderar a decisão do juiz aqui embaixo. Você não concordou com alguma coisa que ele falou? Você vai lá e reclama lá para eles. Os desembargadores, eles deram o que você queria ou não deram o que você queria, aí você falou: não vou recorrer, ou quando eles deram, vou ser feliz, o processo vai transitar em julgado. Trânsito em julgado. O que é isso, gente? O trânsito em julgado é quando não tem jeito mais de recorrer sobre aquele seu direito. Quando ninguém mais tem direito a se manifestar, a reclamar. O que está escrito lá na sentença é o que vai prevalecer. Então, o trânsito em julgado é o ponto final na fase inicial do processo, na fase de conhecimento. Acabou ali a discussão. Então, se você estava brigando por algum direito seu, alguma coisa, e o juiz falou é procedente, e a outra parte deixou transitar em julgado, acabou. Não tem mais o que se discutir. Você pode não recorrer porque você ganhou, e aí você tá todo feliz. Então, para que você vai recorrer? Se você ganhou, é só esperar o trânsito em julgado. Mas você pode ter perdido. E aí você pensar: não vou recorrer. Não vou recorrer porque não compensa. Eu usei a ação para tentar ganhar, mas já que eu perdi, deixa passar. O requerido olhou a sentença e falou: não, é justo, se eu recorrer vai piorar a situação. Deixa transitar em julgado. Quem recorreu?
O processo vai transitar em julgado e vai encerrar a fase de conhecimento, vai encerrar a fase inicial do processo. Pronto, vai se iniciar aí a fase de cumprimento de sentença. Esse é o primeiro tipo de trânsito em julgado. 3 tipos de trânsito em julgado que existem. Três tipos? Tem 3 tipos de trânsito em julgado? Eu achei que quando o processo transitava em julgado, pronto, não cabia mais recurso, não tinha mais o que se discutir. Calma que eu vou explicar para vocês direitinho como que funciona as 3 fases que podem acontecer o trânsito em julgado. Quando começa o cumprimento de sentença, que para mim é a melhor fase do processo, nesta fase vai ser querido ao juiz, se houver obrigação de fazer, que determine o cumprimento da obrigação de fazer, e na sequência vai ser apresentado os cálculos. E destes cálculos cabe novo recurso. Cabe recurso do meu processo e a senhora fala com essa naturalidade, como se fosse a coisa mais normal. Muito triste. Por conta disso, pode existir 2 trânsitos em julgado num mesmo processo. O primeiro que encerra a fase de conhecimento e o segundo se refere ao trânsito em julgado da sentença que homologou os cálculos, que falou assim, é esse valor que você vai receber. E aí, quando ninguém recorre desse valor que o juiz fixou, que foi apresentado no processo e o juiz afirmou, é esse e ponto, e ninguém recorreu desses cálculos, aí é o segundo tipo de trânsito em julgado que podem acontecer no mesmo processo. E o terceiro tipo de trânsito em julgado é quando existe recurso e que o processo vai para o Tribunal de Justiça ou para o TRF, para o Tribunal Regional Federal, ou para o Tribunal Regional do Trabalho, ou para qualquer um dos tribunais, quando há julgamento, quando alguma das partes recorrem, e aí sobe para um dos tribunais, e lá nos tribunais tem o julgamento, e que mantém o direito, ou que não mantém o direito, e lá também vai ter o trânsito em julgado. E depois que transita lá no tribunal, o processo volta para onde ele surgiu, para onde ele nasceu, para se iniciar a fase de cumprimento de sentença. E aí, esse é o terceiro tipo de trânsito em julgado. Então, sempre vai ter o trânsito em julgado da sentença ou do acordo, e pode ser que quando há cálculos, há valores sendo discutidos no processo, tenha o trânsito em julgado da sentença que homologou os cálculos. O prazo para o trânsito em julgado depende de alguns fatores. Um fator, por exemplo, é contra quem é o seu processo. Se é um ente particular ou se é um ente privado. Em regra, se é um ente privado, eles têm 10 dias, se o seu processo estiver no juizado especial, porque são 10 dias que é o prazo para recurso inominado no juizado especial, seja juizado especial da Fazenda, seja juizado especial comum, onde a gente ajuiza ações de menor valor, até 40 salários mínimos no caso dos cíveis e até 60 salários mínimos nos casos de processos contra a Fazenda. Então, o prazo, quando é no juizado especial, são 10 dias para as partes recorrerem. Foi intimado da sentença, passou 10 dias, ninguém recorreu e o seu processo está no juizado especial, não cabe mais recurso, a secretaria vai certificar o trânsito em julgado do seu processo. Agora, se o seu processo está em uma vara, lá os prazos são um pouquinho mais diferentes. Por quê, doutora? Porque, por exemplo, teve sentença e aí ninguém recorreu em 15 dias úteis. Esses prazos que eu estou dizendo são dias úteis. Pode virar até um mês e meio, dependendo do período que o seu processo tiver sentença. Então, foi intimado da sentença e o seu processo está na vara. São 15 dias úteis para entes particulares recorrerem. E para entes públicos, são 30 dias úteis que eles têm para recorrer. Passou 30 dias úteis, ninguém recorreu, a secretaria vai certificar o trânsito em julgado. 15 dias úteis, no caso de entes privados, e ninguém recorreu, vai certificar o trânsito em julgado. Doutora, eles certificam o trânsito em julgado assim que passou o prazo do recurso? Gente, nem sempre. Nós temos processos aqui, que enquanto a gente não ligou lá e falou assim, olha, já passou 30 dias úteis, certifica o trânsito em julgado, por favor. Enquanto a gente não ligou lá na vara ou no juizado que estava no nosso processo, eles não certificaram. E a certidão do trânsito em julgado é essencial para se iniciar o cumprimento de sentença.
infelizmente. Então, é isso, gente. Para que inicie o cumprimento de sentença, é necessário o trânsito em julgado. E agora vai começar o cumprimento de sentença. Se houver alguma obrigação de fazer, o advogado primeiro vai pedir que seja implantado o seu direito, a sua aposentadoria especial, a sua aposentadoria, o seu auxílio, seu adicional de periculosidade ou qualquer outro direito que tenha que ser implantado. Doutora, e por que isso acontece? Aqui no nosso escritório, nós fazemos dessa forma porque dá diferença no cálculo, certo? Então, como dá diferença no cálculo, a gente primeiro pede para implantar o direito, aí depois que implanta o direito, a gente junta o cálculo atualizado com juros e correções monetárias do período que o cliente tinha direito lá atrás até a data da efetiva implantação do seu direito. E aí o cálculo fica mais certinho. Nem todos os advogados trabalham dessa forma. Tem advogado que pede o cumprimento da obrigação de fazer e já apresenta os cálculos atualizados até aquela data em que ele fez o cálculo. Nestes casos, vai ser apresentado e possivelmente lá na frente terá que ser feito um novo cálculo remanescentezinho aqui, essa diferença da data que foi pedido a cumprimento de sentença até a data que efetivamente for implantado o direito. Os prazos no juizado especial, a regra é que seja determinado pelo juiz a implantação do seu direito no prazo de 15 dias ou 30 dias. Sempre prazo em dias úteis, ou seja, 15 dias ou 30 dias, se estiver no juizado especial. Na vara funciona da mesma forma. Doutora, quanto tempo demora para um juiz decidir, depois que o meu advogado juntou o pedido de cumprimento de sentença, que o processo vai para o juiz, para ele determinar que o ente cumpra, o ente público ou o ente privado cumpra a obrigação de fazer, quanto tempo demora? Infelizmente, eu falo isso com muito pesar, não tem um prazo fixo na lei para que o juiz determine a implantação do seu direito. Isso mesmo, pode ficar com o juiz 1 mês, 2 meses, 3 meses. Doutora, na sua cidade, no estado onde você mora, qual que é o período que fica com o juiz? Aqui, antigamente ficava 1 mês, 2 meses no máximo com o juiz para ele falar assim, cumpra-se, implante o direito. Ou então, intime a outra parte para se manifestar nos cálculos. Ficava 1 mês, 2 meses no máximo. Agora, a gente tem ficado um pouco mais devido ao excesso de demanda. Tanto aqui no estado de Mato Grosso, quanto no estado de Rondônia, que nós temos processo, Minas, a gente tem visto que tem demorado aí em média de 2 meses, 3 meses para o juiz falar, cumpra-se. Fixa o prazo de 15 dias ou de 30 dias úteis para implantar o direito. Doutora, e quando o ente não implanta o direito? Como é que acontece? O que acontece, doutora, com esse ente que teve 30 dias ou 15 dias úteis para implantar o direito e não implantou? O que acontece, doutora? Gente, nós advogados da parte autora pedimos aplicação de multa. Nós aqui no escritório já pedimos de plano. A gente já pede para que seja fixada a obrigação de fazer o prazo. Caso não cumpra dentro do prazo, a gente já pede que seja aplicada multa em caso de descumprimento, porque tem muitos municípios aqui, estados aqui do Mato Grosso, que não cumprem os prazos, e aí a gente pede aplicação de multa. Essa multa, doutora, vai para quem? Essa multa vai para o autor do processo. E para o advogado, né? Eles vão pagar a nossa parte com o valor da multa também. Então, caso o município, estado, união ou uma empresa privada não cumpra, a gente pede a aplicação de multa para esses entes. No caso, por exemplo, de empresas, tem 10%, que é a multa do CPC, 10% sobre o valor da causa, que é a multa do CPC, já fixada. Mas, no caso de entes públicos, o juiz fixa o percentual da multa a depender. Tem vezes que eles falam que é R$1.000 diários, tem vezes que eles falam que é R$500 diário, tem vezes que aplicam uma multa fixa de R$1.000 e só, mais nada, eu não acho justo, mas na maioria das vezes é assim que acontece, ele aplica só um valor de R$1.000, por exemplo, e não fixa mais valor. Não cumpriu? Aplicação de multa. Não cumpriu de novo. O juiz mandou cumprir em 48 horas e ele não cumpriu, não juntou o comprovante no processo. O que acontece depois disso? A gente pode pedir a prisão. Se for só obrigação de fazer, a gente pede prisão. Agora, se estiver na fase de cálculo e ele não pagar no prazo fixado, será sequestro dos valores quando for ente público e será penhora online dos valores quando for empresa privada.
Cumpriu a obrigação de fazer, eu apresento o cálculo em seguida, depois que apresentou aí que o outro, o estado ou o município apresentou lá o cumprimento da obrigação de fazer, eu apresento os nossos cálculos. Quando eu apresento os nossos cálculos, que é atualizado, os juros e correções monetárias, volta para o juiz. Não tem um tempo aí para o processo ficar com o juiz para ele analisar. Quando o juiz despachou para intimar a outra parte, falar assim, ó, vem aqui ver se esses cálculos aqui que foram apresentados estão corretos. Vem, o estado ou o município analisa, se tiver correto, eles vão concordar com o cálculo, se tiver errado, eles vão falar assim, ops, tá errado, por isso, e apresentar um novo cálculo para contrariar o meu cálculo. A impugnação ou cumprimento de sentença, ele acontece quando a outra parte não concorda com os cálculos que foram apresentados no processo. Vamos supor, você ajuizou uma ação, ganhou a ação transitou em julgado. A sua ação versava sobre adicional de periculosidade. Aí você vai receber os 5 últimos anos do adicional de periculosidade. Foi feito um cálculo apresentado pelo seu advogado no cumprimento de sentença, deu aí R$50 mil dos valores dos últimos 5 anos retroativos. Você tinha 30% do seu salário, somou aí no total atualizado R$50 mil. E aí foi apresentado pelo seu advogado no cumprimento de sentença. Outra parte veio e falou, opa, você usou uma base de cálculo errada aqui. E por você ter usado uma base de cálculo errada, a data da citação errada, o INPC, a correção monetária errada, eu não concordo com os cálculos. Seu cálculo deu R$50 mil, mas o meu cálculo deu 45. É por meio da impugnação ao cumprimento de sentença que a outra parte vai falar, e aí? Corrija aí seu cálculo. Vem aqui e se manifesta desse cálculo do requerido aqui, porque ele falou que o seu cálculo está errado. Se você achar que o cálculo da outra parte estava mesmo certo, você vai concordar e não vai apresentar outro cálculo. Vai ficar aqueles 2 cálculos e o juiz vai homologar o cálculo do requerido, da outra parte. Agora, se você não concordar, falar assim, opa, meu cálculo está certo. Por isso e por aquilo. Então, o meu cálculo, juiz, é o que tem que ser homologado e não o cálculo da outra parte. Sim, o meu cálculo. Vão ser 3 cálculos. Volta os 3 cálculos para o juiz analisar. O juiz analisou o cálculo, ele falou assim, eu acho que o cálculo da autora não está correto. Ou eu acho que o cálculo do requerido não está correto. Não vou homologar nenhum dos 2 cálculos. Vou mandar para o contador judicial. Vou mandar para o contador judicial. O que ele faz? Manda para o contador judicial. Ele mandou para o contador judicial, passa lá, não tem um prazo para o contador devolver, mas é normalmente 30 dias para ele devolver o processo com um novo cálculo. Vai depender aí da demanda que ele tiver lá, porque dependendo da demanda, a gente tem que aguardar a boa vontade dele. Ótimo, ok. Ele devolveu os cálculos. Nós somos intimados mais uma vez para se manifestar do cálculo da contadoria. Tanto nós quanto a outra parte é intimada a se manifestar. Todo mundo concordou com o cálculo da contadoria? O cálculo da contadoria estava certinho, estava belezinha, estava condizente? Todo mundo concordou? Volta para o juiz homologar os cálculos. Mas o que acontece quando uma das partes não concorda? Ele vai apresentar um novo cálculo explicando por que ele não concorda com aquele cálculo que foi apresentado pela contadoria. Nesse momento, o processo volta mais uma vez para o juiz. Ele vai homologar. Um desses cálculos vai ter que ser homologado. E dessa sentença homologatória cabe recurso. No juizado especial da Fazenda, os recursos cabíveis são o recurso nominado no prazo de 10 dias úteis para as 2 partes, sem discriminação, tanto para o autor quanto para o requerido, diferente de lá na vara, mas aqui não é essa a nossa discussão. Ele homologou, vai caber recurso. Mas normalmente, aqui pelo menos para nós, a gente não recorre quando o cálculo está mais ou menos condizente. A gente analisa. A contadoria normalmente ela não erra tanto. Se ela errar, é pouca coisa. Então a gente discute no cálculo, às vezes o juiz nem homologa o cálculo, manda de novo para a contadoria, porque pode acontecer. Ele pode mandar de novo para a contadoria? Pode. Ele pode mandar mais uma vez para a contadoria para refazer os cálculos. Quantas vezes um cálculo pode ir e voltar? Um processo pode ir e voltar para a contadoria? Quantas vezes
vezes o juiz entender necessário. Porque se a gente apresenta uma manifestação contrária ao cálculo da contadoria, o ente público manifesta contrário ao cálculo da contadoria. Ora, se nós dois nos manifestamos contrário do cálculo da contadoria, tem alguma coisa errada. O juiz tem que mandar refazer os cálculos. Mas isso é alguma exceção aí no meio de tudo isso. É exceção e não regra. A regra é que depois que volte o cálculo da contadoria, que o juiz chame a gente para verificar se está tudo ok e a gente concorde e o juiz homologue. Em regra, não tem recurso nominado nesse sentido. Mas são possibilidades, pode acontecer. Então vamos lá, só um resuminho bem rapidão, assim, para vocês entenderem bem as possibilidades. Vamos lá, é apresentado o cálculo no cumprimento de sentença, aí o requerido é intimado para se manifestar. Se ele concordar, ótimo, vai homologar os cálculos, nem vai ter recurso, nem vai ter intimação da contadoria para apresentar cálculo, porque ele já concordou com o seu primeiro cálculo. Agora, se ele não concorda, vai chamar você de novo para se manifestar do cálculo dele, para ver se está tudo correto. Vamos supor que você concorda com os cálculos dele. Beleza, concordou? Vai homologar também, nem vai para a contadoria. Agora, se você não concordar, vai para a contadoria e pode ter esses imbróglios no meio do caminho. Trânsito em julgado da sentença que homologou os cálculos, que falou assim, é esse valor que você vai receber. E aí, quando ninguém recorre desse valor que o juiz fixou, que foi apresentado no processo e o juiz afirmou, é esse e ponto, e ninguém recorreu desses cálculos, vai começar aí a elaboração para pagamento. Como eu disse, se for ente público, vai depender do ente para saber se vai ser RPV ou precatório. Se for RPV, será pago em 60 dias. Caso seja precatório, vai depender do tipo de ente para saber como que vai funcionar o trâmite do precatório. Se for ente privado, ele tem 15 dias para efetuar o pagamento. E aí, você conseguiu entender todas essas questões que nós conversamos aqui? Se você ficou com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve para não perder nenhuma novidade. E ativa as notificações. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser informado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.